A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e amigos. Amados irmãos, é uma grande satisfação de poder estar aqui juntamente com vocês para juntamente nós estudarmos mais um pouco a palavra do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero trazer aqui um estudo que é muito importante. Talvez nós estamos precisando disso aqui hoje, de discernimento, de poder estar acompanhando, certo? De perto, provando as coisas, como diz, né? Provai os espíritos se procede de Deus ou não. Talvez o ouvinte que está agora nos ouvindo tenha acreditado em todo tipo de profecias, em todo tipo de pessoas que vêm com conversas fajulas muitas vezes, enganando, e muitas vezes nós, por não conhecer, por não ler, não buscar conhecimento de Deus, nós acabamos nos perdendo. Mas eu quero aqui trazer essa palavra para que nós tomamos muito cuidado, porque em nosso meio existe muitas pessoas que estão levando as coisas de qualquer maneira. O bom conselho do apóstolo João deve ser analisado dentro do contexto com todo cuidado para que não haja aplicações erradas sobre ele. Por exemplo, achando que ele está dizendo que espíritos de pessoas mortas podem voltar a trazer enganos. Vamos ver os detalhes sobre esse texto para aprofundar nosso conhecimento. O que significa, então, provai os espíritos se procede de Deus? No texto que é objetivo de nossa análise, está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, vai dizer: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, certo? Então, quando ele diz aqui que nós temos que provar se os espíritos vêm de Deus, então não é os espíritos das pessoas mortas que estão vagueando pelo mundo afora, não. É os espíritos que estão usando pessoas vivas para profetizar falsidades, para profetizarem mentiras, certo? Engrandecido é o nome do Senhor. Não creiais, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se o espírito procede de Deus, porque muitos falsos, tá vendo que aqui já fala de pessoas, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e esses falsos profetas, queridos, têm adquirido esses espíritos enganadores para profetizarem coisas falsas. Então, querido, aqui para compreender de forma plena esse versículo, precisamos analisar um pouco o contexto anterior. Lá no versículo, no versículo 24 do capítulo 3, da primeira carta a João ainda, João falou sobre os que permanecem em Deus, pessoas que guardam os mandamentos do Pai e que têm o Espírito Santo, que é a certeza de Deus, de que Deus está com aqueles, certo? Que o obedecem. Isso leva João a fazer um contraste com aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo. Antes são falsos profetas. Se ele fala aqui que tem pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, tem pessoas também que são guiadas pelo falso profeta, certo? São falsos profetas eles, aliás, que são guiados por espíritos enganadores. Engrandecido é o nome do Senhor. Mas quem são esses falsos profetas citados que têm saído pelo mundo afora, guiados por espírito que não procedem de Deus? Quem são esses falsos profetas? João certamente está referindo a quem já havia citado em João
1 João 2, versículo 19, onde ele disse: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido. Se ele teria permanecido conosco, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esses que pareciam crentes, certo? Negavam doutrinas fundamentais sobre a obra de Jesus Cristo e sobre quem ele era. Veja lá em 1 João 2, 22 e o 23, observe que ainda que João manda que os espíritos enganadores sejam provados e traz uma forma de isso ser feito, conforme você vai ver lá em João 4, 1 João 4, versículo 3, vai nos dizer: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Certo? 1 João 4, versículo 3. Agora já temos todos os elementos necessários para definir quem são esses espíritos que devem ser provados. João está falando de dois grupos de pessoas. Primeiro grupo, as que eram de Deus e, portanto, inspiradas em suas obras pelo Espírito Santo, que eram também servidas pelos anjos de Deus. E segundo grupo, os que não eram de Deus, mas se faziam passar como se estivessem sendo inspirados por Deus, infiltrando assim falsos ensinos que tinham aparência de verdadeiros. É bem provável que os ouvintes de João ali, os leitores de João, tivessem certa facilidade em aceitar alguém que se dizia profeta sem avaliar muito bem sua mensagem. Com certeza ali tinha pessoas que aceitavam tudo, comiam de tudo e acaba passando mal. Sabe aquelas pessoas que comem de tudo, que vem pela frente e depois passam mal? São aqueles que aceitam tudo, acreditam em tudo e acabam se dando mal. Porque tem muitas profetadas, tem muitas coisas que levam o homem ao engano, e quando ele percebe, já está longe com aqueles enganos, com aquelas falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. E isso fica difícil muitas das vezes de uma recuperação, de voltar, porque já estão alicerçados no fundamento de engano, e às vezes a própria palavra de Deus muitas vezes já se torna para eles como se fosse uma coisa que não é verdadeira, porque ele já está com fundamento firme naquelas mentiras, naqueles enganos que ele foi ensinado, que ele foi instruído. Ouça isso no nome de Jesus. Então, muitos falsos ensinos têm sido infiltrados, certo? Como se fosse verdadeiro. Muitos estão sendo enganados, sendo levados com qualquer vento de doutrina, e nós devemos tomar muito cuidado, devemos filtrar. A Bíblia diz que pelas árvores conhecereis o fruto, pelos frutos conhecereis as árvores. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, os falsos profetas são inspirados pela mentira, pelo diabo e seus demônios. Esses são os espíritos enganadores que atuam neles e através deles. Já os servos de Deus têm o Espírito Santo e são abençoados pelo Senhor e seus anjos. Esses anjos do Senhor possivelmente são os espíritos que procedem da verdade. Engrandecido é o nome do Senhor. O cristão, né, o crente, segundo ensina João, não deve aceitar qualquer manifestação sem avaliá-la, certo? Nem milagres, nem nada que tenha base no engano. A mensagem de tais profetas deve ser avaliada para verificação se está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Se alguém se apresentasse como profeta inspirado, fizesse até grandes sinais, porém em sua mensagem afirmasse que Jesus Cristo não era o Salvador, ouça isso no nome de Jesus. Nós devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo ele poderia fazer até descer fogo do céu, e com isso poderia enganar até os escolhidos. Então nós temos que tomar muito cuidado, avaliar, certo? Conheço pessoas que profetizavam enganos. Eu conheço uma pessoa que profetizou que a filha de uma irmã ia morrer
Mas essa profecia é tão certa que foi da carne que ele chegou para mim um dia e pediu para orar para que a menina morresse de verdade. Vamos orar para que a menina morra, senão eles não vão acreditar na minha profecia. Eu repreendi na hora, eu falei assim, se foi Deus que te usou, por que você está preocupado, então, querendo orar para que a menina morra? Ouça isso no nome de Jesus. Então, se são os espíritos enganadores que estão usando esses falsos profetas, ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, esses espíritos de mentira, eles estão aí até inspirados, né? Mesmo se fizesse até grandes sinais, porém em mensagens afirmando, né? Ele poderia até fazer, mas se ele não acreditasse que Cristo era o Salvador, que não tinha vindo nem carne, por exemplo, deveria ser rejeitado, pois era um falso profeta. Não adianta o homem fazer tudo, certo? Ter grande influência, fazer operar milagre, operar grandes coisas, mas não acreditar que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Esse profeta é falso. Se ele assim falar de Cristo, certo? E dizer que Cristo não veio em carne, que Ele não é o Salvador. Tem pessoas que não acreditam, no entanto, querem fazer milagres, querem fazer grandes prodígios, maravilhas. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui, meu amado, nós concluímos aqui que João tinha uma visão profunda das coisas. Existe muita coisa espiritual acontecendo no nosso mundo. Existe espírito maligno atuando, enganando, trazendo doutrinas com aparência de verdadeiras para desviar as pessoas. É verdade, existe sim. A proximidade com Deus e o conhecimento profundo do Senhor e de Sua palavra nos ajudará a rejeitá-los enquanto abraçamos o verdadeiro ensino, o verdadeiro caminho firme que nos é ensinado na palavra do Senhor. Assim, o texto não está falando de espiritismo, mas do cuidado com pessoas movidas pelo maligno, com o objetivo de desviar pessoas de pregar o engano e o erro. Como essa mensagem é importante em nossos dias, onde pessoas têm aceitado o abraço, certo? Eles têm aceitado e abraçado qualquer ensino falso apresentado como se fosse de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, aqui nós devemos buscar conhecimento na palavra, conhecimento profundo do Senhor e da sua palavra, porque lá em Oséias vai nos dizer que o Senhor falando, meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Se nós não buscar o profundo conhecimento de Deus e na sua palavra, nós iremos ser destruídos com tantas coisas que estão acontecendo, com tantas profetadas, tantas mentiradas que estão acontecendo no mundo. Pessoas sem responsabilidade com a palavra de Deus e fazendo milagres fachulo, como eu estava vendo um vídeo outro dia, um camarada fazendo lá umas maracutaias com a cápsula de comprimido nas mãos e enche de óleo as pessoas, os ouvidos, a barriga e diz que está tirando uma bactéria do corpo da pessoa quando ele mesmo estoura aquela cápsula ali e dizendo que tirou ali uma bactéria de dentro do ouvido da pessoa, um bicho de porco, sei lá, uma coisa assim, tirando a macumba pelo umbigo das pessoas e as pessoas acreditando nessas mentiras, ou só isso no nome de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito conhecimento e profundidade com o Senhor, senão nós vamos cair nesses enganos, nesses erros de Satanás. Até quando que nós vamos aceitar essas coisas que estão acontecendo no mundo? Pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, vivem fazendo mágicas, e para isso Simão foi repreendido, ouça isso no nome de Jesus, porque ele queria seguir a Cristo, mas ele queria receber o Espírito Santo para continuar fazendo a mágica que ele fazia antes. E por isso ele foi repreendido. Tem pessoas que vêm do mundão aí e querem continuar fazendo, operando esse tipo de coisa no meio das pessoas para serem vistas. Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Esses que tais usam dessas práticas, o Senhor tem misericórdia da tua vida. Então fica este alerta, devemos examinar se realmente o Espírito vem de Deus ou não. Que Deus abençoe a todos vocês, meus ouvintes, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Já se inscreva, aproveita aí, se inscreva, dê aí o seu like,
Nos ajude esse canal a crescer, a divulgar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém e graças.